Graça e paz, meu amado, minha amada, povo chamado Filhos de Deus. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, meu amado e minha amada, o apóstolo Paulo expressa, através desse trecho bíblico que acabamos de ler, o seu descontentamento com a postura de relutância dos cristãos. Relutância é essa que ainda hoje, 2000 anos passados, ainda subsiste. Acerca dos dízimos e ofertas. É curioso, meus amados, a tendência que tem os homens de gerar questões a respeito do inquestionável, ou seja, a palavra de Deus. Aí surge uma pergunta: somos filhos de Deus ou filhos do mundo? Os filhos de Deus amam a Deus, mas os filhos do mundo amam ao mundo. Os filhos de Deus seguem as leis de Deus, enquanto que os filhos do mundo seguem as leis do mundo. Todos os cristãos afirmam facilmente que são filhos de Deus. Ora, falar, até mesmo os filhos do mundo podem falar. Mas quando chega a hora de provar na prática, meus amados, não são todos os que reagem da forma positiva esperada por Deus. Existem pessoas, meus amados, que alegam que na Bíblia existem temas polêmicos. Eu não concordo. É incrível que haja polêmica sobre a palavra de Deus. O nosso Deus não é polêmico. E tampouco é um Deus de confusão. E a sua palavra é uma só. A sua mensagem, uma só. Sem qualquer sombra de contradição. O que se pode concluir, então, é que polêmicos são os homens. E não a palavra de Deus. Existem pessoas, meus amados, cujo ofício é discutir o indiscutível.
negando o inegável e sustentando o insustentável. Não podemos confessar a soberania de Deus nas nossas vidas e no momento seguinte questionarmos as ordens dele. A palavra que Deus nos deixou para seguirmos. Quem tem dúvidas sobre a interpretação da palavra do Senhor, deve orar e pedir compreensão a Ele. E não procurar aprender de quem, obviamente, não conhece o que aparenta conhecer. Aqueles que ensinam o que não sabem. Ou, sabendo, ensinam o que sabem ser errado. Alguns dos considerados temas polêmicos são evitados por alguns pregadores que possivelmente estão mais preocupados em agradar ao seu público do que agradar a Deus, pregando as verdades dele. O Senhor não retirou trecho algum da Bíblia, e nem vai retirar, meus amados. Portanto, a nossa missão é, a priori, pregar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sem qualquer exceção. E eu não tenho problema algum em fazê-lo, meus amados. Eu não me impressiono, e nem creio que Deus se impressiona com os polegarzinhos para baixo, quando eu prego sobre esses temas. Apelo ao lamento. Efetivamente, eu não polemizo a palavra de Deus. Eu aceito e nela creio. E procuro segui-la à risca, segundo o meu chamado de pregar as verdades de Deus, enquanto o Senhor me permitir fazê-lo. Entre os chamados temas polêmicos, meus amados, estão dízimos e ofertas. É o que nós vamos tratar agora. Muitos crentes são fiéis ao Senhor até que o teste de fidelidade passe pelo seu bolso. Mas a devolução dos dízimos é uma ordem de Deus, sendo a oferta um ato de amor voluntário para cada pessoa. Deus não nos dá ordem para questionarmos quem somos nós. Ele nos dá ordem para cumprirmos. Quem questiona uma ordem de Deus está questionando também a sua soberania. Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus não necessita do nosso dinheiro, nem de dinheiro algum, visto que Ele é dono do ouro e da prata. E quer saber de uma coisa, meu amado? Nem disso Ele precisa. Só que Ele pode ter o que Ele quiser, Ele não precisa comprar. Ocorre que a igreja de Deus e a obra de Deus, sim, necessitam de dinheiro para se manter. E é justamente nessa hora que identificamos os fiéis ao Senhor. Os que realmente estão interessados na divulgação do Evangelho. Os dízimos e ofertas não apenas nos fazem partícipes da obra de Deus, meus amados, mas principalmente, preste atenção, servem para diferenciar os filhos de Deus dos filhos do mundo. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Depois, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: honra o Senhor com o teu bem e com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus amados, existem pessoas que afirmam que não devolvem os dízimos por causa dos falsos pastores, mas não consideram que eles serão cobrados pelo Senhor se cumpriram ou não com a ordem de dizimar. Enquanto que os pastores serão cobrados também por Jesus, sobre a forma como utilizam o dinheiro recebido dos fiéis. Dinheiro de Deus. Existem também aqueles que alegam que somente a tribo de Levi pode receber dízimos. Naturalmente, essa é uma visão muito limitada, meus amados. Me perdoem. Porque no Antigo Testamento, a tribo de Levi recebia os dízimos porque era encarregada da manutenção do templo. E nos dias de hoje, qualquer
qualquer templo também necessita de manutenção. Toda a obra de Deus necessita de manutenção, meus amados. Ou não? Portanto, não estejamos assim presos à letra, mas sim ao sentido, ao objetivo das ações por Deus determinadas. Deus nos demonstra, através da Bíblia, que os dízimos que entregamos aos homens mortais são recebidos, na verdade, por aquele que vive para sempre, o Senhor Jesus. Então, muito cuidado, irmãos, para não copiarmos o exemplo da igreja romana, onde os fiéis não devolvem dízimos, mas dão esmolas para Deus. A propósito, irmãos, talvez você não saiba, mas vai saber agora que a igreja romana, aqui no Brasil, recebe uma verba importante do governo. E todos os padres têm os seus salários pagos com os nossos impostos. E ainda cobram o dízimo dos fiéis. Mas a Bíblia, as verdades de Deus, isso eles não ensinam. A igreja evangélica, que cumpre com a missão de pregar o evangelho, que é a função da igreja, não recebe verba do governo e precisa se autossustentar. Então, a grande maioria dos seus obreiros, sejam pastores, presbíteros, diáconos, apresenta trabalho voluntário e participa da obra de Deus por amor a Deus e aos irmãos. Provavelmente, meu amado, presta atenção, você que se recusa a dar o dízimo e não participa da obra de Deus na igreja evangélica, com certeza está contribuindo compulsoriamente, ainda que de forma indireta, ou seja, através dos impostos, com o seu rico dinheirinho, para fomentar a idolatria da igreja católica. Você não participa na obra evangélica, mas está participando na católica. Saiba você, meu irmão. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Existem pessoas, meus amados, fiéis ao Senhor, para quem o galardão está reservado. Mas existem pessoas que buscam todo tipo de desculpas e artimanhas para não devolver os dízimos que são do Senhor, não são nossos. Essas pessoas são as que amam mais ao dinheiro do que a Jesus. E, consequentemente, amam mais o dinheiro do que elas mesmas. Além do mais, se tudo que conseguimos nessa vida vem do Senhor, também os dízimos são do Senhor. Então devolvê-los, mais que uma obrigação, é um ato de gratidão ao nosso Deus provedor. Então sonegá-lo se constitui numa apropriação indébita, ou seja, um ato de roubar a Deus. E ao invés de bênçãos, em vez das bênçãos prometidas pelo Senhor, pela nossa fidelidade, essa pessoa está debaixo de maldição. Vejam bem, Malaquias 3,7, a palavra de Deus diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Outras pessoas, meus amados, no ímpeto de se apropriar do dízimo, que a Deus pertence, nunca é demais dizer, buscam alegações diversas, como de que o dízimo é da lei e não da graça. Curioso, sabe o que é, meus amados? É que nessa hora do ofertórios, eles se postulam como seguidores da graça. Mas, fora isso, permanece na lei de Moisés, com seus batismos nas águas, jejuns, vigílias, subida aos montes, todo o judaísmo e sacrifícios que Deus não recebe. Por outro lado, demonstra um total conhecimento bíblico, porque os dízimos e ofertas não são nem da lei, nem da graça, mas são de Deus. Note que o primeiro dizimista referido na Bíblia foi Abraão, e os primeiros ofertantes, Caim e Abel, portanto, anteriores à lei de Moisés, e anteriores, naturalmente, à graça também. Essas pessoas também desconhecem que no Novo Testamento existem várias menções, diretas ou indiretas, de Jesus ao ofertório. Vejamos algumas. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 41, a palavra de Deus diz assim: E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E vejam que Jesus estava observando a arca do tesouro, o ofertório. Existem pessoas que dizem que na graça não tem mais ofertório, que Jesus aboliu o dízimo. Me mostrem onde Jesus aboliu o dízimo. Depois, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Observe, irmãos, que Jesus não condenou o ofertório, mas sim o fato de dizimar e ofertar com o intuito de manter uma falsa aparência de bondade, sem, contudo, demonstrar juízo, misericórdia e fé para com os irmãos, amor aos irmãos. Naquela oportunidade, o Senhor enfatizou que as pessoas deveriam fazer ambas as coisas, tanto dizimar e ofertar, quanto amar aos irmãos. Agora, independentemente de toda essa discussão, se é da lei ou da graça, se é do Novo ou Antigo Testamento, se é a tribo de Levi ou não, o meu chamado é para ensinar e não discutir. O tão conhecido Ide de Jesus é extensivo a todos nós. E todos estamos comprometidos com a divulgação do Evangelho, a toda e qualquer pessoa. Por isso, meus amados, não fujam da nossa obrigação. Existem pessoas que dizem: mas eu não tenho o dom de pregar. Glórias a Deus pela tua sinceridade, meu irmão. Mas mesmo assim você está comprometido com o chamado. Ou seja, se você não pode pregar o Evangelho, então tem a obrigação de ajudar e apoiar os que o fazem. Sendo então essa a tua forma de participação na obra de Deus. Os pastores
e missionários pregam? Ajude-os com os dízimos e oferta de amor. Marcos 16:14, a palavra de Deus diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Meus amados, ainda assim, existem pessoas de coração endurecido. Outras, coração egoísta, que alegam que não pode dizimar e nem ofertar, porque lhes fará falta no orçamento. Isso significa duvidar da palavra de Deus, que nos assegura bênçãos sem medida aos que fielmente cumprirem com as suas ordens. Agora você, que de todas as formas é contrário ao ofertório nas igrejas, meus amados, diga-me com sinceridade, como se mantém a obra de Deus sem os dízimos e ofertas? Eu quero aprender contigo, porque eu não sei. Saiba, irmão, que a obra de Deus vai prosseguir com ou sem você. Mas saiba também que você terá que prestar contas ao Senhor num dia e lugar onde o seu dinheiro não vai estar, mas a tua consciência sim. Deixando de lado, meus amados, a ingenuidade, a maledicência, a oposição às ordens de Deus, Ele é poderoso, meus amados, saibam vós, para criar uma mina de ouro no altar de cada igreja, caso o deseje. Mas, no entanto, Ele, por seu amor e graça, preferiu nos dar a oportunidade de demonstrar nossa fidelidade e confiança nele, para então sermos abençoados. Portanto, Deus ama a quem dá com alegria, com amor, com a consciência de ser partícipe da obra de Deus. Então, se o lugar que você congrega não é digno de receber a parte de Deus que está sob tua responsabilidade, meu irmão, ou seja, os dízimos e as ofertas, então esse lugar não é para você. Ore ao Senhor para que te conduza ao lugar onde Ele quer que você esteja. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Meus amados, cessemos toda discussão infrutífera acerca da palavra de Deus, porque Deus não vai mudar a sua palavra. E Ele é o mesmo, e não muda. Nós é que precisamos mudar para estarmos no centro da vontade dEle, do nosso Senhor, do nosso Deus de paz. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glórias a Deus, meus amados. Essa foi a mensagem. Essa foi a palavra semeada.
Espero que ela dê frutos em você, a 30, a 60 e a 100 por um. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.